Querido Deus e amado Pai, Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor. Pai, obrigado por estarmos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós glorificamos e exaltamos o Teu nome nesta noite, em nome de Jesus. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Pode sentar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quinta-feira, culto de ensino. Você está com expectativa? Hoje tem um novo tema para que nós venhamos estar estudando durante esse mês, às 4 quinta-feiras do mês, e é bênção do Senhor. Amém? Nós vamos estar falando sobre dízimos e oferta. Um assunto tão importante e lá fora polêmico para aqueles que não entendem. Porém, aqueles que conhecem o Senhor, eles é quem precisa entender e vivenciar. Amém? Amém? Então nós vamos estar estudando durante essa quinta-feira, durante esse mês, toda quinta-feira, sobre dízimos e oferta. E eu já quero incentivar você a trazer um caderno, uma folha, como eu faço, para quando chegar em casa a gente estudar novamente. Guarda, irmãos, não deixa que nada venha passar. Porque às vezes a gente ouve algo tão importante e se a gente vacilar, a gente esquece. A mesma coisa é quando a gente está conversando com o Espírito Santo. Às vezes ele vem, revela algo. Às vezes você está dormindo, o Espírito Santo está falando também. E no outro dia você fica, rapaz, tentando lembrar. E o que é que você deve fazer? Levanta rápido, anota aquilo ali e guarda. E eu te incentivo durante esse mês a estar estudando mesmo, pegando, sugando tudo. Eu vou sentar ali e vou receber tudo da parte do Senhor. Amém? Eu já quero convidar o nosso pastor. Ele vai estar dando o estudo hoje. Gere expectativa em seu coração. Se você quiser ir ao banheiro, esse é o momento, e tomar uma água, porque logo, logo nós já estaremos iniciando. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Grupo de louvor, obrigado. Deus abençoe. Boa noite, amados. A graça e a paz. Amém? Vocês estão bem? Estão com expectativa mesmo? Tem convicção disso? Aleluia. Sabe, irmãos, eu estou com expectativa. Eu estou com muita expectativa naquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Amém? Diga, aprender sobre dízimos e ofertas é a vontade do meu Pai. Amém? Creia nisso. Guarde essa palavra no seu coração. É a vontade do Senhor que nós venhamos aprender sobre dízimos e ofertas. Amém? Glória a Deus. Eu quero mesmo nesse momento já orar pelo culto dessa noite. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua unção. Espírito Santo, eu dependo do Senhor para falar de um assunto tão importante. Eu oro, Pai, e me coloco na Tua presença, Senhor, em reverência à Tua santidade. Eu oro, Pai, e te peço a Tua ajuda para que eu venha falar desse assunto do qual é tão importante, no qual o Senhor trata na sua palavra. E eu quero, Pai, ter o zelo e o cuidado de falar exatamente aquilo que o Senhor deseja falar para o seu povo. Espírito Santo, me ajude a compreender e ensinar da forma correta. Pois eu, Senhor, eu não quero um dia prestar conta pelas palavras que saíram da minha boca, que não estavam de acordo com a Tua vontade. Longe de mim, Senhor, longe de mim, por temor ao Senhor, por temor a Deus, eu te peço, Pai, nessa noite, ajuda-me a ensinar a Tua palavra, a ensinar a Tua vontade ao Teu povo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu realmente estou com muito temor para falar a respeito desse assunto. E talvez você esteja se perguntando, pastor, por que falar, por que ensinar de dízimos e ofertas,
Se nós já sabemos que temos que ofertar, se nós já sabemos que temos que dizimar. Irmãos, é porque Deus, Ele quer que você compreenda, entenda exatamente a forma certa como devemos fazer tudo isso. Amém? É Deus que está interessado em trazer essa instrução para o seu povo. Então, por que devemos estudar? Porque para o Senhor importa se fizermos da forma como Ele deseja que nós façamos. Amém? Eu creio que estou diante de pessoas que estão desejosas em aprender mais sobre dízimos e ofertas. Há muitos possam até estar pensando que o pastor está ensinando sobre dízimos e oferta para poder arrancar o dinheiro de você. Não, longe de mim isso. Inclusive é para trazer libertação nesta área, para a minha e para a sua vida. Sabe, irmãos, eu gostaria muito de poder compartilhar com vocês as revelações que o Espírito Santo já me trouxe. Só iam começar a meditar a respeito desse assunto. Graças a Deus eu já fui livre. Graças a Deus eu já me libertei na área de dízimos e ofertas. Mas quantos aqui têm aguardado, têm esperado no Senhor as promessas, inclusive, que estão alinhadas ou linkadas com o princípio de dizimar e ofertar? Tem alguém esperando essas promessas? Tem alguém com expectativas nessa promessa? Sabe, irmãos, e eu creio que eu estou diante também de pessoas que provavelmente ainda não experimentaram disso. Mas talvez outros já experimentaram, como a Eugênia já falou também já. Mas será que já na sua totalidade? Será que já tem sido como o Senhor promete na sua palavra? E quantos aqui querem entender para que isso venha acontecer? E eu sei que essa é a parte que a maioria às vezes se interessa. Mas, irmãos, tem muito mais coisas envolvidas nisso. Qual foi o tema do mês passado? Qual foi o tema das quintas nobres do mês passado? Honra. Amém? E, inclusive, irmãos, o que está inserido no princípio de dizimar e ofertar é honra. Antes de você entregar um dinheiro, antes de você fazer isso e receber bênçãos ao seu favor, antes de tudo isso, tem um princípio muito importante envolvido nisso: honra. Amém? Honra ao Senhor. Então, irmãos, eu creio que o Senhor, Ele deseja nos abençoar, derramar as suas bênçãos, sabe, estabelecer algo na nossa vida, como nós aprendemos o mês passado a respeito das recompensas da honra. E nesse princípio de dizimar e ofertar, irmãos, existem muitas recompensas. E eu estava meditando na palavra e com temor no meu coração, existem alguns princípios de honra, algumas honras, que você simplesmente pode não receber as recompensas. Mas no princípio de dízimos e ofertas, além de não receber, ainda se corre o risco de receber juízo. Ainda corre o risco de sofrer um dano. Pastor, sabe, irmãos, eu vejo na palavra do Senhor uma das coisas que o Senhor trata com maior zelo. É na área de dizimar e ofertar. E eu posso provar isso para você na Bíblia. Você conhece uma passagem na Bíblia onde fala de um culto com 2 mortes no final? E você sabe o que ocasionou essas mortes? Eu não conheço nenhuma outra coisa que provocou isso em um momento na presença do Senhor. Mas uma oferta irreverente causou um dano na vida de 2 pessoas. Será que não tem causado na vida de mais alguém? Talvez não ao ponto de Ananias e Safira. Quem aqui conhece essa história? Não é à toa que está escrito na Bíblia. Então, irmãos, eu percebo, há um temor muito grande no meu coração em tratar desse assunto. E o que nós temos visto, muito, como Orlando já mencionou, antes de aprendermos um pouco sobre isso, o que a gente ouve mais aí é chacota mesmo a respeito desse assunto. Os termos usados, os mais diversos, usados com relação a dízimos e ofertas,
Quem aqui já ouviu dizer que todo pastor é ladrão? Isso está relacionado a quê? Quem aqui já ouviu o termo pequenas igrejas, grandes negócios? Quem já ouviu termos que eu vou fazer um curso de teologia para virar pastor, porque esse negócio está prosperando? Quem aqui já ouviu o termo chegou uma ovelha gorda na igreja de fulano? Sabe, irmãos, tanto, se a gente fosse enumerar aqui o tanto dos termos que existem de zombarias nessa área. E sabe o que é que eu penso sobre isso? É um povo sem juízo. Mas a palavra do Senhor diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Para quem é ignorante, tudo bem. Mas eu acredito, irmãos, que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância quando as pessoas não têm como aprender a respeito de. Eu já veio esse pensamento no meu coração, mas um dia eu pensei, é melhor eu aprender a respeito disso para poder eu abrir a minha boca e para falar. É sabedoria. Falar do que não se sabe é tolice. Buscar conhecimento é sabedoria de Deus. Amém? E aí a gente tem percebido esses tantos, zombarias que o povo faz, esses termos, alguns levam meio que na prosa, mas tem um fundo de verdade por trás daquilo. As pessoas, eu tenho percebido, por exemplo, que um dos motivos pelos quais as pessoas têm deixado de congregar por conta disso. Por conta de dizimar e ofertar. E eu creio, irmãos, que no meio da igreja, mesmo aqueles que já decidiram, mesmo aqueles que desejam fazer, o Senhor me mostra na palavra que Ele quer instruir esse povo. Amém? Para quê? Para fazer da forma certa. E o que eu tenho observado, o que eu tenho percebido, se nós que já obedecemos a esse princípio e não estamos recebendo aquilo que está inserido, ou não está acontecendo como Deus disse que iria acontecer, eu creio que o problema não está em Deus, mas sim em nós. E eu estou com esse propósito no meu coração de aprender cada vez mais nessa área e vim para um crescimento. Amém? Então, diga, o tempo de ignorância passou. Amém? Lá em Atos capítulo 17, no verso 30, eu quero começar falando sobre isso. Lá em Atos 17, 30, a palavra do Senhor vai dizer assim, no passado, eu vou ler na NVT, diz no passado, diga no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Se arrependam de quê? Aqui o apóstolo Paulo estava falando de um outro assunto, mas eu creio que nesse assunto também, é uma coisa que já deve ter ficado no passado. É que nesse tempo, ao invés da gente sair falando o que a gente não sabe, que a gente se arrependa disso e venha buscar o conhecimento, venha buscar aprender. Por quê? Porque Deus ele está interessado em nos fazer entender. Eu sei que tem muitas pessoas que também aproveitam e dizem, então se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, eu prefiro ficar na ignorância. Ei, mas Deus também sonda os corações. Se você ler lá em Jeremias capítulo 17, versículo 10, a palavra do Senhor, ele diz assim, eu sou o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos, dou a cada um a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Amém? Então Deus, ele percebe, ele sabe discernir, ele compreende e ele sonda os corações das pessoas e ele sabe qual a intenção que está no seu coração. Eu vou preferir ficar sem conhecer, porque a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Você já sabe que existe um conhecimento, você já sabe que existe um ensino, mas você está preferindo ficar da ignorância. Para quê? Para que não venha a ser culpado por isso, mas você é culpado pela intenção do coração. Amém? Então, irmãos, hoje para nós, o que está valendo mesmo é, arrependam-se. Arrependam-se e busque conhecer. Por quê? Deus disse que vai recompensar
a cada um, né? Ele diz, dou a cada pessoa a devida recompensa de acordo com as suas ações. Amém? Eu preferi buscar o conhecimento. Agora, onde nós devemos buscar o conhecimento? A palavra do Senhor vai nos dizer em várias passagens, o próprio Jesus diz lá em João 8,32, que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você ainda é preso nessa área, irmãos, se você ainda tem alguns, questionamentos, se você ainda não se libertou bem nessa área, é o conhecimento nessa área que vai te libertar. É o conhecimento a respeito de dízimos e ofertas que vai te libertar nessa área. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz que o povo perece. Por quê? Porque falta conhecimento. A palavra do Senhor também vai dizer que o povo é levado cativo, porque falta entendimento. Veja, irmãos, tem muitas pessoas que estão presos, estão cativos, são levados, cativos nessa área das finanças, nessa área do dinheiro. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Mas o Senhor, Ele quer nos libertar disso. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Irmãos, são tantos os princípios envolvidos nesse ensino, nesse conhecimento de dízimos e ofertas. Você sabia que dízimos e ofertas têm a ver com batismos? Você sabia que dízimos e ofertas têm a ver com obediência? Você sabia que dízimos e ofertas têm a ver com a adoração? Você sabia que dízimos e ofertas têm a ver com idolatria? São tantas das coisas, irmãos, que estão envolvidos nisso. E eu creio que chegou um tempo do Senhor libertar a sua igreja através do conhecimento. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, o que é que eu busco nessa noite? Eu busco trazer, estou introduzindo mesmo aqui a respeito desse assunto tão maravilhoso, tão extenso. Pastor, e tem tanto assunto para falar em 4 quinta-feiras. Eu vou dizer uma coisa para você, o tempo vai ser muito pequeno para falar a respeito desses assuntos durante essas quinta-feiras. Amém? O que não falta é assunto a respeito disso. Então, na área de dízimos e ofertas, envolve falar de generosidade, envolve falar de obediência, envolve falar de adoração, envolve falar de renúncia, envolve falar de idolatria, envolve falar de tantas coisas, envolve falar de crescimento, de prosperidade. Tantas coisas estão envolvidas nisso. E o que eu entendo é que não basta fazer, mas fazer da forma certa. Amém? Não basta fazer, mas fazer da forma certa. E eu comecei a questionar, a perguntar ao Senhor, e o que eu entendo é que tem muita gente fazendo, mas precisa melhorar a forma de fazer. E tem coisas que é bem sutil, está apenas aqui, no coração. Eu creio que o Senhor quer alinhar os nossos corações nesses dias. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo número 4. Quem está com sono? Manda esse sono embora. Desperta para que você não perca nada. Amém? Eu mencionei no início, irmãos, aqui sobre a passagem de Atos 5, onde um casal, por conta de uma irreverência, no momento de uma oferta, eles têm as suas vidas ceifadas ali. Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Eu não sei como você tem lido esse texto, mas eu já tenho meditado muito nesse texto, eu tenho estudado, eu tenho buscado. E aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 6, nós vamos ver uma outra situação de alguém que teve a sua vida complicada por conta de algo que ele fez de uma maneira errada. Ele fez o que era certo da maneira errada. Vamos ler o texto? Gênesis 4, 6. A palavra do Senhor diz assim, eu estou lendo na NVT, diz: por que você está tão furioso? O Senhor perguntou a Caim: por que está tão transtornado? Se você fizer o que é certo, será aceito. Mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Amém? Glória a Deus. Quantos conhecem essa história?
Quantos sabem aqui que Caim, ele fez o que era certo? O que era certo? Ofertar, oferecer, levar as primícias ao Senhor. E para que você entenda, eu comecei dizendo, por que temos que estudar a respeito de dízimos e oferta? Porque nós precisamos fazer, e além de fazer, fazer do jeito certo. Fazer do jeito certo, irmãos. E aqui a palavra do Senhor está dizendo que, vai dizer, que lá começando do versículo 4, que Deus, ele não se agradou nem da oferta e nem de Caim. Na verdade, a ordem é, nem se agradou nem de Caim, primeiro não se agradou dele e depois da oferta. Irmãos, eu tenho me perguntado, será que de repente as nossas ofertas, ou os nossos dízimos, ou as coisas que nós estamos fazendo, será que estão agradando ao Senhor? Será que o Senhor está se agradando de nós? Será que o Senhor está se agradando das nossas ofertas? Eu comecei a me perguntar, eu comecei a perguntar a mim mesmo. E eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso. A instrução, a unção do Senhor, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite para nos levar a pensar um pouco sobre isso. Amém? Amém? Glória a Deus, igreja. Porque, irmãos, eu quero ter esse cuidado, eu quero ter esse zelar, pastor, mas nós estamos na nova aliança, nós estamos na dispensação da graça, ainda foi lá na dispensação da consciência. Ei, irmãos, Deus não muda. Ele muda os processos, mas os princípios de Deus não mudam. E se ele mudar o processo, que tal a gente entender o processo certo hoje? Amém? Que tal a gente ficar tão convicto, tão certo, de que qual é a forma certa de fazer? Ah, pastor, mas eu aprendi, fulano me disse que a forma certa era assim. E esse fulano, ele está convicto de que é assim? Será que realmente é desse jeito? Ah, mas vovó disse que agora a gente faz desse jeito. Ah, eu fui na internet, eu pesquisei, e lá na internet está dizendo que é assim. Irmãos, a nossa segurança está na palavra do Senhor. Quando Deus disse que o povo perecia porque lhe faltava conhecimento, não era de conhecimento do mundo, era do conhecimento de Deus, do conhecimento que Deus passa. Então, irmãos, nós precisamos mesmo trazer os nossos olhos para a palavra do Senhor e buscar na palavra, sabe, com temor, com o zelo, com cuidado. E eu creio que assim como Deus, ele está interessado em nos ensinar, o Espírito Santo do Senhor também, que tem esse papel, essa função de nos revelar, de nos trazer revelação acerca dessas coisas, ele vai nos ajudar. Amém? Glória a Deus. E aqui a palavra diz que Deus fala com Caim, diz, por que você está furioso? Sabia, irmãos, que quando a gente não tem a aceitação do Senhor, a gente fica furioso? Ele diz, por que está transtornado? A gente às vezes também fica transtornado quando a gente não vê uma resposta de Deus a respeito de algo que a gente faz, ou que a gente gostaria de ter uma resposta sim ou não. Sim, irmãos, isso acontece com todo mundo. O que eu tenho visto é pessoas dizendo, pastor, porque eu tenho feito tudo e eu não tenho ouvido a resposta de Deus. Pastor, eu dizimo certinho, eu oferto, eu sou obediente, eu faço tudo certinho, eu honro os princípios das primícias, mas não está acontecendo. Será que o problema está em Deus? Não é bom sondar, né, e os nossos corações, voltar para a palavra, dizer, Senhor, me ajuda, me busque, me ensine aqui, se eu estou fazendo tudo da forma correta. E eu acredito, irmãos, que por muitas vezes o Senhor já deu uma resposta para essas pessoas, de que Ele não está se agradando do jeito como está sendo feito. Quantos creem que o Espírito Santo continua falando conosco? Eu gosto de ouvir Luciano Subirá falando, que ele diz que uma das mentiras maiores que existe dentro da igreja é de cristão que diz assim, eu nunca ouvi Deus falando comigo. E ele diz que uma das áreas que o Espírito Santo mais fala, e eu concordo, porque essa foi uma das primeiras áreas onde o Espírito Santo começou a falar comigo, é nessa área das finanças, na área das ofertas, na área de, sabe, honrar ao Senhor, seja com os bens, com as coisas que você tem. Irmãos, o Espírito Santo falou comigo antes de eu me converter.
mas as primeiras vezes que eu fui na igreja, a respeito de ofertar. No dia que o Espírito Santo falou comigo, eu não sabia que era o Espírito Santo. Eu pensava que era coisa da minha cabeça. Mas depois eu fui entender que era o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com quem ainda não é crente? Fala, irmãos. Inclusive, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para o Espírito Santo falar com a pessoa, ele não precisa que ele já tenha se convertido. O problema é a pessoa saber que é o Espírito Santo. Muitos dizem, uma coisa está me dizendo, né? Mas é ele que fala, irmãos. Porque se não veio de mim, o diabo, eu sei que ele não manda você fazer essas coisas. Eu lembro que eu cheguei na igreja, eu fui beber água, e o Espírito Santo falou comigo, doe um filtro, um gel água para essas igrejas. Eu nem lembrava de um filtro novo, zero, que estava lá guardado na caixa. Depois eu fui lembrar. E depois eu fui entender. Então, qual foi a primeira forma de Deus começar a falar comigo? Através das ofertas, através da honra. E eu sei que eu pude fazer algo depois. Eu fiquei todo sem jeito de falar, porque eu não tinha nem intimidade com o pastor ainda. Mas eu fiz em obediência, graças a Deus. Mesmo sem saber, eu acabei obedecendo. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco, irmãos. Eu acredito que tem muitas pessoas que têm feito isso para o Senhor, têm percebido, o Espírito Santo já falou que não está fazendo da forma certa, né? E as pessoas não buscam aprender. Porque como é que você vai fazer o que é certo? Buscando as instruções. Eu acredito que o Senhor, nesse tempo, Ele está querendo que a sua igreja, que os seus filhos busquem as devidas instruções na palavra dEle, para quê? Para que venha fazer da forma certa. E Ele fala, Deus fala com Caim, Caim, não é certo, se fizer da maneira certa será aceito. Ou seja, tu não já sabe, eu não te disse, eu não já te falei. Quantos que Deus já tinha falado com Caim? Porque Deus está falando, se você fizer da maneira como é certa, inclusive Deus sabe disso, né? E nós podemos saber também porque Abel fez da maneira correta. A Bíblia diz que Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Então Deus pode agradar do ofertante e da oferta, como também pode desagradar do ofertante e da oferta. Amém? Você quer ver Deus se agradando de você? Amém? E aí, como é que nós podemos fazer isso? Eu creio, irmãos, que quem tem o temor do Senhor vai buscar o conhecimento. Quem não tem o temor do Senhor vai começar a inventar qualquer coisa, vai buscar qualquer coisa para firmar, ou para comprovar, ou para ter base naquilo que ele está querendo dizer. Sabe, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Creia no que você lê. Amém? Creia no que você lê na palavra. Não leia ou não creia, não leia o que você crê, mas creia no que você lê. Você está entendendo isso? Deixa eu tentar falar bem devagarzinho para você entender. Creia em tudo que você lê, mesmo que você não entenda. Se está escrito, creia. Qual é a diferença, pastor? De crer no que lê e ler o que crê. Porque se eu creio que dízimos não é mais para hoje, eu vou procurar na Bíblia, pesquisar uma palavra que possa me dar um embasamento para dizer que dízimo não é mais para hoje. Que eu não devo ofertar. Que não é desse jeito. Que eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Você vai procurar, você crê naquilo e você vai procurar algum embasamento na palavra. Aí você vai pegar um texto, arrancar ele do contexto para, sustentar a sua doutrina ou a sua heresia que você quer inventar. Isso é um grande perigo, irmãos, mas é melhor a gente olhar para a palavra e o que está escrito, você crê naquilo que está escrito. Amém? Então, eu me alegro com isso, porque com o temor do Senhor, eu comecei a buscar, e eu vou continuar a buscar, eu quero cada vez mais aprender a respeito desse assunto tão importante nas Escrituras. Pastor, deveria só estar falando de salvação? Pois é, deixa eu dizer para você, dízimos e ofertas está relacionado também com salvação. Quem lembra de um homem que chegou para Jesus e perguntou para Jesus o que precisava fazer para ser salvo? Na hora que Jesus disse, tudo bem, você está quase pronto, faz o seguinte, vende tudo o que tem e me segue. O que foi que o homem disse? Ele se entristeceu, irmãos.
Ele se entristeceu. É uma prova de que se libertar da área de dízimos e ofertas, na área das finanças, vai te conduzir, de um caminho mais firme na salvação. Amém? Glória a Deus. E aí eu me alegrei porque a palavra, ela é poderosa para nos ensinar. Eu quero que você abra em 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, e versículo número 16. Então, uma vez que nós sabemos que nós perecemos por falta de conhecimento, uma vez que nós sabemos que conhecendo a verdade nos liberta, uma vez que a palavra diz que se fizermos certo, Deus vai aceitar, nós devemos agora procurar a fonte da qual é segura para nos instruir nisso. Amém? E aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, eu não me canso de compartilhar esse texto, diz assim: toda a Escritura, diga toda a Escritura. É por isso que eu falei para você nesse instante que você deve crer em tudo que você lê na palavra de Deus. Amém? Você deve crer em tudo que você lê. Por quê? Porque toda a Escritura é o quê? É inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. E o que mais? E para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Diga a palavra, me ensina a fazer o que é certo. Você se alegra com isso, irmãos? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso, irmãos? Porque, irmãos, se você hoje for procurar em outros meios, você vai achar as diversas opiniões a respeito de um assunto como esse. Sente em uma roda com algumas pessoas, 4 pessoas, vou botar 4 pessoas, e bote esse assunto em pauta, para tu ver só as diversas opiniões que vão haver a respeito desse assunto. Amém? Então, onde está a segurança? Na palavra. A segurança está na palavra do Senhor. Aonde é que eu vou estar seguro? Na palavra. Até para quê? Para que na hora que as pessoas, irmãos, questionar você, você tenha uma firmeza para isso. Sabe, eu tive uma direção no meu coração que esses dias, esses cultos de ensino a respeito desse assunto, não vai ser apenas para libertar você, mas para você libertar outras pessoas também. Eu declaro em nome de Jesus uma unção de compreensão, de você compreendendo, entendendo, buscando entender nas Escrituras para libertar pessoas que estão presas nisso, irmãos. Já imaginou uma pessoa caminhar o tempo todo com o Senhor e preso nessas áreas? E foi o que eu pensei, sabe o quê? Que na palavra do Senhor, estou estudando, meditando, e a palavra mostra aqui claramente de que tem pessoas que estão fazendo, mas estão presas. Quantos aqui já ouviram alguém dizer que dizima com medo do devorador? Você já ouviu alguém falar isso? Essa pessoa, irmãos, ela está presa nisso. E essa não é mais a verdade para a nossa realidade hoje. De fato, ela deve fazer pelo princípio e não pelo medo. É claro e evidente que a palavra não mente, que se você der brecha para o diabo, a palavra, nós estudamos aqui esses dias, não deis lugar ao diabo. Se a gente abrir uma brecha nessa área, não adianta você repreender, porque ele vai entrar. Ele penetra, ele entra. Agora, hoje nós repreendemos ele no nome de quem? No nome de Jesus. Mas o nome de Jesus é um nome legal para repreender algo que está legal. Agora, nós devemos fazer por isso? Não. Por medo? Não. Nós devemos fazer por honra, por obediência, por amor. Então você acredita que tem pessoas que já fazem, mas estão presas nessas áreas? E nós precisamos libertar essas pessoas? Amém? E eu entendi que a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Para nos ensinar qualquer coisa? Não. O que é verdadeiro. Se você quer aprender a verdade,
a respeito de dízimos e ofertas, a base, a fonte é a palavra. Amém? Glória a Deus. Sabe, irmãos, eu creio, louvado seja o nome do Senhor mesmo, porque eu sei que pessoas vão ser alcançadas. Eu já comecei, a receber do Senhor, já comecei a compartilhar. Hoje mesmo, inclusive, tem pessoas que estão já com expectativas para acompanhar um pouco desse estudo. Eu não sou um especialista nesse assunto, mas a palavra do Senhor é. Então eu quero, na palavra, trazer instruções para as pessoas. E aí, irmãos, sabe de uma coisa? Eu não estou apoiando na minha sabedoria, porque na sabedoria humana tem muita gente aí ensinando coisas erradas. Mas eu creio, o Senhor diz na sua palavra, inclusive, e esse é um dos princípios que Ele nos ensina: o dar, o ofertar. Deus é um Deus doador. Ele diz: aquele que não tem sabedoria, peça. E eu estou pedindo ao Senhor sabedoria nessa área. Eu não sou economista, eu não sou nada, só que isso é uma outra situação, é uma outra área. A respeito de dízimos e ofertas está na palavra. E qualquer ministro de Deus que se inspira no Espírito Santo e na palavra de Deus vai poder sim falar a respeito disso. Se considerar as Escrituras e estudar, eu tenho certeza, porque é da vontade de Deus fazer você conhecedor disso. Amém? Ele diz que Ele deseja que todo homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então nessa área também Ele quer, senão Ele não teria escrito a respeito disso. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós demos introdução a esse assunto, a respeito de dízimos e ofertas, e nós temos ouvido muito, a respeito principalmente dos dízimos. Um dos questionamentos que existe hoje no meio cristão e lá fora no mundo, é se dízimos é ainda para hoje. Se nos dias de hoje ainda podemos, estar dizimando, se devemos estar dizimando, se é bíblico, se não é. Irmãos, a palavra do Senhor deixa claro. E aí tem gente que quer usar de algumas coisas, dizer que dízimo é da lei e agora nós estamos na dispensação da graça. Não, irmão, essas pessoas não leram, não estudaram a palavra do Senhor e pegaram a pena, como eu falei, leram aquilo que eles estavam crendo e agora eles resumem naquilo dali. Amém? E nós precisamos entender que dízimo é uma ideia do Senhor. Inclusive, uma das coisas que a gente precisa aprender um pouquinho mesmo é sobre essa diferença entre a lei e a graça. Mas que lei? As pessoas confundem uma coisa, lei de Deus com a lei mosaica. A lei de Deus, ela não mudou. Amém? A lei mosaica foi para uma dispensação. Mas a lei de Deus, ela não mudou. Pode ver que as leis, elas não foram mudadas. Por exemplo, Jesus resumiu algumas coisas. Lá na antiga aliança está falando dos mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos da lei de Deus. Porventura, Jesus mudou os mandamentos da lei de Deus? Jesus autorizou você a roubar, a matar, a trair, essas coisas? Não. Jesus disse: uma coisa eu digo, se lá era assim, agora é mais sério ainda. O que Jesus fez foi uma coisa muito importante. Ele diz: eu vou resumir aqui agora. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei. Pronto. Se você fizer isso, você vai cumprir toda a lei. Por quê? Porque tudo está envolvido nisso. Tudo está envolvido nisso, irmãos. E aí as pessoas, elas fazem essa confusão. A lei de Deus com a lei mosaica. Se formos comparar realmente a lei mosaica com a lei, com a graça, hoje nós vamos ver que muitas coisas são diferentes. Mas quando você vai ver, graça é desde quando? Desde o início. Graça não veio somente em Jesus. Em Jesus veio o derramar da graça. Amém? Mas graça foi desde o início. Desde que o mundo é mundo, desde que Deus criou a humanidade, que a graça do Senhor está sobre nós. Agora, nós estamos vivendo na dispensação da graça. O que é a dispensação da graça? Foi um tempo em que foi dispensado mesmo uma graça abundante. Inclusive, aonde superabundou o pecado, a graça veio para superabundar
nessa área. Por isso que a palavra diz: aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, só para você entender, nós entendemos que quando fala lá em Abel e Caim, está relacionado mesmo mais a ofertas, né? Mas nós sabemos que o princípio de dizimar já estava envolvido nisso. E nós vamos ver, eu quero ler com você um texto onde a palavra do Senhor menciona claramente o dízimo antes mesmo da lei. E aqui fica claro que é da lei mosaica, não da lei de Deus. Amém? Porque a lei de Deus ela foi estabelecida desde o início. Quando Deus disse ao homem: não coma, porque se comer certamente morrerá, foi uma lei. Foi estabelecido uma lei. E desde lá, a lei de Deus prevalece. Mas em Gênesis capítulo 14, versículo 20, eu quero ler com você. Para você ter isso como base. Eu sei que muitas pessoas aqui já sabem, mas você deve aprofundar-se mais, entender esse princípio, para que você possa, né, ser liberto e também instruir alguém que você vê nessa deficiência, nessa necessidade. Gênesis capítulo 14, versículo 20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Então Abraão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. Amém? E aqui quando está falando 1/10, está falando do dízimo. É porque eu estou lendo na NVT e ela traduz, né, a palavra dízimo para décimo. E está certo, porque dízimo é a 10ª parte. Amém? Glória a Deus. Então, quando foi que Abraão fez isso? Foi antes ou foi depois da lei mosaica? Foi antes da lei mosaica. Agora, na lei, Deus estabeleceu algumas regras para os dízimos e para as ofertas. Na lei, Deus também vem e menciona algumas coisas a respeito de dízimos e ofertas e deixa mais claro. Mas, pastor, e na nova aliança? Me mostre um lugar onde a nova aliança pode falar de dízimo. Fala em várias áreas, irmãos. Em várias passagens nós podemos encontrar, né, falando a respeito de dízimos. Mas eu quero mencionar só um texto com você nessa noite. Eu falei um antes da lei mosaica e eu quero falar um outro depois da lei. Quantos sabem que Jesus é o fim da lei? Amém? Então a lei se encerrou em Cristo Jesus. A lei mosaica. Abra lá em Mateus capítulo 23, versículo de número 23. Evangelho de Mateus, capítulo 23 e versículo de número 23. Para que a gente venha entender se é para hoje ou não, se Jesus mencionou, se Jesus anulou, se depois o Espírito Santo inspirou isso. Nós vamos aprender esses dias, irmãos, que não, à luz das Escrituras. Capítulo 23, versículo 23, diz assim, na NVT, já começa dizendo assim: que aflição os espera, mestres da lei e fariseus, hipócritas. Tenham cuidado de dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fé. Sim, vocês deviam fazer essas coisas, mas sem descuidar das mais importantes. Amém? Glória a Deus. Deixa eu explicar um pouquinho a respeito desse versículo aqui. Jesus aqui ele menciona os dízimos, né, de algumas coisas, sim ou não? E ele fala que os fariseus, né, eles estão fazendo algo que uma grande aflição espera por eles. Por quê? Porque eles estão sendo hipócritas. Qual é a hipocrisia aqui? É que eles estão fazendo uma coisa e esquecendo
de outra. Sabe, irmãos, é disso que eu estou falando, que é algo tão sério na palavra do Senhor, que a maneira como nós fazemos precisa ser levada em consideração. Eles não estavam fazendo o que era certo? Estavam. Mas assim como também Caim, eles estavam fazendo da forma errada. Eles estavam fazendo o que era certo da forma errada, porque estavam fazendo uma coisa, mas negligenciando em outra. Eu não vou abrir o texto aqui agora, mas o Senhor Jesus diz que, inclusive, num princípio de oferta, se alguém vai ofertar e ao chegar perto do gasofilaço, perto do altar, lembra que tem alguma coisa errada com alguém, deixe de ofertar. É assim que está escrito? Não. Vá se reconciliar com a pessoa e volte e coloque a oferta. Eu vejo isso algo muito sério, sabe, irmãos? O que aqui Jesus está dizendo? Eu quero que você faça. Agora, antes de fazer, alinhe o seu coração. Esteja com a vida alinhada. Porque aqui os fariseus e os escribas, o que é que eles estavam fazendo? Uma hipocrisia, tipo assim, né? Estamos botando, estamos dando. Você sabia, irmãos, que tem pessoas que chegam nas igrejas hoje com esse propósito de barganhar, de ter um pastor, sabe, encabrestado na mão deles por conta de um dízimo? É isso mesmo, eu estou falando isso. Eu sei que essa mensagem vai ficar gravada, mas existe muito isso. Eu sou testemunha, eu passei por isso. E é uma área muito séria, mas Deus quer corrigir, Deus quer tratar, quer alinhar o seu povo. Então aqui Jesus está dizendo, olha, vocês dão o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas negligenciam os aspectos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia, fé. Quantos sabem que os fariseus eles eram um pouco sem misericórdia mesmo? Quando era para eles, beleza, mas quando era com os outros, se pudesse, descia o cacete mesmo. Ele diz, aí Jesus diz, sim, vocês devem fazer essas coisas, mas sem se descuidar também das mais importantes. Amém? Então veja que aqui fica claro que Jesus não disse que não precisaria mais dar o dízimo, devolver o dízimo. Na verdade é um assunto que nós vamos tratar à frente. Se as pessoas dão, se as pessoas pagam, a gente precisa orientar isso e, sabe, alinhar, sabe, irmãos, porque nisso pode ser que muita gente esteja, inclusive, errando nesse aspecto. Porque se Deus diz que a gente devolve e você, na sua cabeça, acha que você está pagando, está de acordo com a palavra, a vontade do Senhor ou não? Está errado. Se o Senhor diz que devemos devolver e você diz que está dando... Porque quando você dá, você tem a intenção de que algo saiu de você. Quando você paga, você agora tem uma barganha, porque eu paguei, e o que eu pago eu quero. Você chega numa loja e você paga algo e você deixa o objeto lá? Não. Eu fiquei sabendo esses dias aí que tem um processo rolando na justiça aí, por conta mais ou menos de um negócio desse, né? De alguém que chegou e botou um valor X no gasofilaço, esperando algo da parte de Deus, e nunca recebeu, e nem vai receber, porque da forma errada não vai receber. Deus não é barganha. Da forma errada, irmãos, Deus não se agrada da pessoa e nem da oferta. Caim, o que aconteceu? E essa pessoa está com a igreja na justiça. Pastor, você está falando de outras igrejas? Não, estou falando de um assunto, de uma questão que acontece no meio cristão, no meio da igreja. Essa pessoa fez por quê? Ela estudou a palavra? Não, ela fez porque alguém falou, pode até ter falado certo, mas ela entendeu errado. Ela não alinhou seu coração com a palavra. Nós vamos falar esses dias aqui de generosidade, por exemplo, e uma das coisas que nós vamos entender é que generosidade não está envolvida na quantidade que você dá. Amém? Eu, inclusive, já pensei que a pessoa generosa era a pessoa que dava muito. Não. Generosidade tem a ver com o coração. Generosidade tem a ver com o coração. Claro que para o coração generoso não tem importância dele dar muito. Mas o muito, comparando-se com fulano e ciclano, quem deu mais, não significa generosidade. Mas nós vamos estudar sobre isso. Amém? Então, o que é que eu vejo? O Espírito Santo do Senhor
nos instruindo a aprender mais, nos esmerar na palavra do Senhor, sabe, para você ficar tão livre, mas tão livre nesse negócio de celebrar. De celebrar. Amém? Que é uma das coisas, inclusive, que eu quero mencionar para encerrar aqui hoje, falando na área geral, tanto dos dízimos como das ofertas. Eu quero que você abra lá em Deuteronômio comigo. Eu ia parar por aqui, mas eu vou lá, vamos lá rapidinho. Deuteronômio, capítulo de número... Deixa eu me anotar, acho que é 26. Pastor, Deuteronômio é na Antiga Aliança. Mas é um princípio. Uma das formas. Deuteronômio, capítulo 26, versículo 1. O Senhor Deus instruindo esse povo, dizendo assim: quando tiverem entrado na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança, e a tiverem conquistado, e se estabelecido nela, coloquem num cesto alguns dos primeiros frutos de cada colheita que produziram, e leve-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu para a habitação do seu nome. Diga: habitação do seu nome. Você sabe aonde é esse lugar? Aqui está falando do altar do Senhor, porque o altar do Senhor é o lugar da habitação do seu nome. Aonde está o altar do Senhor hoje? Aqui do coração. Leve ao lugar, que seu Deus escolher para a habitação do seu nome. E aqui no verso 3 diz assim: dirijam-se ao sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião e digam-lhe, com esta oferta reconheço diante do Senhor, seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. Verso 4: o sacerdote pegará o cesto de suas mãos e o colocará diante do altar de seu Deus. Colocará aonde? Diante do altar do seu Deus. Então vocês declararão na presença do Senhor, seu Deus: meu antepassado Jacó era um nômade arameu que foi viver no Egito como estrangeiro. Quando chegou, sua família não era numerosa, mas no Egito ela se tornou uma grande e poderosa nação. Aleluia! Glória a Deus. O que é que o Senhor está exigindo aqui na Antiga Aliança? De que quando as pessoas forem apresentar as ofertas, quando for levar algo, como é que deve fazer? Apresentar diante do altar do Senhor, colocar no lugar da habitação do seu nome. E aqui ele instrui como eles devem fazer. Então vocês declararão na presença do Senhor o quê? O que ele fez. Primeiro eles declaram que de fato alcançaram, que de fato eles entregaram. É como eu tenho falado aqui, que muitas vezes quando você vem entregar o seu dízimo, você tem que estar dizendo ao Senhor: o Senhor está aqui, chegou. Conquistei aquela promessa do Senhor, está aqui, eu estou comprovando que está aqui, eu estou colocando diante do teu altar. O que é isso? Adoração. Eu não falei a você que dízimo de oferta tem a ver com adoração? É você vir diante do Senhor, adorar com os seus dízimos e com as suas ofertas. Ah, pastor, pensei que adorar era só... Não. Inclusive, dízimo é uma 10ª parte. Ou seja, você está adorando o Senhor com uma 10ª parte da sua vida. Você trabalha para alcançar dinheiro? Sim. Então, do seu suor, uma 10ª parte vem diante do Senhor como adoração. E o coração alinhado, irmãos, isso vai subir para as narinas do Senhor. Há um texto de um ímpio, lá em Atos capítulo 10, se você quiser, como mais testemunho de adoração ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que um homem chamado Cornélio, um centurião da guarda romana, a palavra do Senhor diz que as esmolas dele e as orações dele chegaram a Deus. Um ímpio, a ponto de Deus enviar um anjo para falar com ele, e diz: Cornélio, Deus ouviu as tuas orações e as tuas esmolas chegaram aos ouvidos do Senhor. Agora ele manda te dizer que manda chamar um homem Pedro. Eu falei que tem a ver com salvação?
Ah, pastor, então ele comprou a salvação? Não, ele adorou ao Senhor. Ele sabia que existia um Deus. Ele era temente. Era um homem que tinha o temor do Senhor no seu coração. E ele ofereceu de gratidão com o coração alinhado. E Deus enviou um anjo a Cornélio, para Cornélio mandar um servo seu chamar Pedro, para Pedro pegar para ele. Algo poderoso naquela casa, irmãos, que a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pregando, o céu se abriu. E todos, não ficou um, todos, enquanto Pedro estava pregando, enquanto ele ainda falava, desceu o Espírito Santo e todos foram cheios do Espírito. Está relacionado ao quê? Alguém que colocou as suas ofertas diante do altar do Senhor. E o nome do Senhor se tornou, passou a habitar naquele lugar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E eu quero ler mais um texto com você nessa noite. Eu sei que nós depois poderemos voltar para lá novamente, falar sobre ofertas. Abra sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios agora. Nós estamos recebendo algo da parte do Senhor nessa noite. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Deus é bom? Aleluia. Todos acharam o capítulo 9? 2 Coríntios, versículo 5. O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, ó: portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram esteja pronta. Diga pronta. Amém? Ele diz, eu, portanto, considerei apropriado enviar esses irmãos antes de mim. Eles cuidarão para que a oferta que vocês prometeram estejam pronta. Que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. Amém? Glória a Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto, irmãos? Ele está dizendo, portanto, eu achei importante enviar, os irmãos na frente. Para quê? Para que quando eu chegue, a oferta já esteja pronta. Ou seja, esteja de prontidão. É o que o Senhor quer, que seja algo de prontidão, que já esteja mesmo ali pronta. Que é isso que nós chamamos a oferta do coração também. Ele diz que seja, porém, uma oferta voluntária. E não entregue de má vontade. Então veja que o Senhor quer que nós venhamos a fazer também de quê? De boa vontade. Por quê? O próprio texto vai dizer aqui na frente que na ACF, eu gosto mais dessa versão aqui, que diz assim, de antemão, fossem ter convosco e preparasse de antemão a vossa bênção, já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. Eita. Isso aqui para mim foi forte, sabe por quê? Porque a gente só trata as pessoas com avareza, aqueles que não dão. Mas aqui Paulo está falando de alguém que pode dar e ser avarento. E nisso daí é que é o problema. Porque a gente só achava que o avarento era aquele que não dá. Mas aqui o Paulo está dizendo assim, que esteja pronta como bênção e não como avareza. Ou seja, pode estar pronta como uma bênção, mas pode estar pronta como uma avareza. E nós vamos, nesses dias, estudar um pouquinho talvez sobre isso aí, a diferença entre a bênção e a avareza, ou a oferta do coração, ou a avareza. Amém? Então veja que a palavra do Senhor está dizendo que quer que isso esteja de prontidão, antes mesmo, já anunciada. Então o que eu vejo é isso, às vezes as pessoas até perguntam assim, pastor, todo dia na hora do dízimo da oferta tem que estar falando, irmãos, porque precisa estar alinhando as coisas. Amém? O que é uma oferta avarenta?
é quando ele inclina o coração de eu vou ofertar porque eu quero mais. E aí onde está o coração desalinhado? Porque o propósito não é esse, o propósito é honra. O propósito é fidelidade. O propósito é amor. Como assim? Porque a própria palavra do Senhor já disse que Deus amou de tal maneira que Ele deu. É um amor de tal maneira que você dá, que você faz, que você semeia. Claro que o apóstolo Paulo vai falar sobre o que semeia pouco e o que semeia muito. Mas muitos, a única proposta é essa. Então quer dizer que se eu ofertar aqui, a minha finança vai multiplicar, então eu vou fazer. Então esse é o avarento, porque ele está visando o lucro, ele está visando o que ele vai ganhar, e não fazendo por gratidão, não fazendo por adoração ao Senhor. E aí veja que no verso 7 ele diz assim, no 6 ainda, eu digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia em abundância se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E nesse daqui que eu vou encerrar hoje, essa palavra, esse ensino. E um dos propósitos, irmãos, que eu quero mesmo nessa igreja, é que nós venhamos a fazer isso, né? Não por necessidade, não por força, mas agradando o Senhor, porque diz que Deus ama ao que dá com alegria. Eu quero ver o povo celebrando, irmãos. Sabe, eu quero ver as pessoas tendo o prazer, tendo a alegria em semear, a alegria em fazer. Sabe, e esses dias eu quero mesmo estar trazendo isso para que você possa estar examinando o seu coração. Sonda o teu coração, como é que ele se comporta quando você ouve a palavra dízimos e ofertas. Quando chega a hora de dizimar, de ofertar, o que é que a palavra do Senhor está falando? Nós devemos fazer isso com alegria. Sabe, irmãos, presta atenção quando é que chega a hora do dízimo, da oferta, como é que está o seu coração, para sondar mesmo, para ver por quê. Você precisa alinhar, irmãos. Se você não quiser alinhar, uma questão é sua. Como o Senhor disse para Caim, o pecado, ele bate à sua porta. Cabe a você dominar. Sabe, se você ainda se entristece, se você ainda vem um pensamento, ou o diabo lança um pensamento na sua cabeça, dizendo, lá vem um pastor de novo falar de oferta, lá vem um pastor falar disso, lá vem um pastor falar daquilo. Irmãos, repreende esse espírito que fica perturbando você. Amém? E se alegre porque você diz, agora tem uma oportunidade. O que é que você deve fazer? Você é obrigado a fazer quando a gente abre uma oportunidade aqui? De jeito nenhum, porque ninguém é obrigado a fazer nada. Agora, é uma oportunidade que pode ter em você, você sonda o seu coração, sonda o Senhor. Pai, eu quero fazer parte, eu me alegro com isso. E aí o Senhor diz que Ele vai, se agradar com aquele que semeia com alegria. Amém? Glória a Deus. Você foi edificado com essa palavra hoje? Você aprendeu um pouco mais sobre dízimos e ofertas? É só uma pequena introdução mesmo aqui. Eu mencionei mais a parte de dízimos, mas nós vamos aprender mais sobre esses dias nessa área. Uma outra coisa que eu lembro para você, ninguém é generoso nos dízimos, amém? Não existe generosidade no dízimo, a generosidade é na oferta, porque o dízimo ele está estabelecido, é 10% e ponto final. 10% e ponto final. Amém? Eu quero orar por você já para passar para o dirigente da noite.